expor algumas demandas também, e é importante, né? A gente fazer essa reunião. Nós temos aqui a pauta bem resumida, é bom que a gente escuta mais o nosso secretário. Candice está na mesa. Tá aqui, ó, Candice. E também ele vai ter, eu tenho acompanhado o grupo aí. Bota a Patrícia para cá, ó. Bota a Patrícia. Na realidade, Faltando tem mais. o secretário trabalha muito com o doutor Pedro Alcântara e parece que os dois, porque o doutor Pedro não para de um lado de lá, né? Aí o secretário não para do lado de cá e eu acho que não pegou esse negócio aí, porque eu nunca vi um camarada ter a idade que ele já tem, né? Doutor Pedro, e ele vigorosidade. nunca vi um negócio desse. Quando você pensa que daqui o cara está em Salvador, Ele já está no João Pessoa. Licença aqui. Eu tenho 74. Uhum. Ele é um pouquinho mais velho do que ele. Ele parece um professor 76. Eu acho que não, amigo. Pelo tempo de faculdade. Entendeu? Então, esse vigor do doutor Pedro, essa disposição, né, para fazer o trabalho que ele exerce, fazer bem feito. Então, é interessante e importante a gente ressaltar. Não viaja direto, toda hora o cara está. Esses dias estava postando a foto, estava no meio do trânsito de Salvador ali, fechado. Congestionou, ele estava lá, mas trabalhando. Ele estava e a gente no congresso no João Pessoa, ele já ligou ontem, ele me ligou, aí vai sair de lá, já vai passar por Paulo Afonso e vem para cá. Aí o Eldo vem de lá do núcleo, parece que tomou um pouquinho desse chá que o governador que nos deixa assim. Então o secretário também está de parabéns, a gente tem acompanhado aí os corre-corre dele. Eu acho que para o secretário 24 horas tem sido pouco, porque é muita coisa, é muito puxado, principalmente para início de gestão, né? E você ter que pegar e fazer tudo. Agora eu vi aí a comemoração finalizando o Outubro Rosa, né? Todo aquele trabalho foi feito, então está de parabéns aí. Nós temos a ata para a gente aprovar. Patrícia pediu uma alteraçãozinha, tem que prestar atenção nessas questões aí, mas já foi feita a alteração, então. A conselheira Candice também tem 3 pontos que já fez também. Já fez, né? Então tudo ok, né? Nós tivemos, então a ata aprovada. Nós tivemos aqui só os informes aqui da relatoria de auditoria de contas médicas do IGESP. Tá aqui, foi mandado aqui ao conselho. Qualquer coisa, se o pessoal precisar, os conselheiros pedem uma cópia aqui que o Paulo manda. Sobre as demandas, né, do Hospital São Lucas. E também teve aqui a questão a secretaria recebeu e eles encaminharam também para o conselho. Prestação de contas referente a ano 2024, né? Está aqui. Então, caso os conselheiros precisarem também, aí já pode pedir, está aqui disponível, né? Nós tivemos o nosso 10º fórum, foi muito proveitoso. Desde já quero agradecer a Secretaria de Saúde, a pessoa do nosso secretário, pelo suporte que foi nos dado, né? Foi uma coisa ímpar, porque nunca houve em Juazeiro um fórum como esse, né? Reunir todos os conselhos do Nordeste, né? Aqui foi coisa, olha, debatedores, palestrantes, coisa de primeiro mundo, né? Até o Acre estava aqui, porque eles querem copiar, eles querem fazer o conselho da região norte também do Brasil, né? E vieram a delegação de lá. E o que eu achei interessante também a forma como outros estados se engajaram. Vinham delegações, caravanas, ônibus de turismo, né? Lotado de pessoas do Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, viu uma grande delegação da Paraíba, né? Sergipe. Então foi muito bom esse fórum. E Juazeiro sediou, né? A gente aprendeu muito, né? Eles querem agora em dezembro reunir os presidentes para fazer um debate, mas agora em novembro, dezembro vai ter 3 a 5 de dezembro.
ver assim em dezembro, vai ter um lá em Pernambuco, não é isso? Em Itamaracá. Na cidade de Itamaracá. Ilha de Itamaracá. Exato. Então vai ter, dia 3, eu vou até mandar o ofício aí. Lá tem um hotel, né? Eu já fui para um curso lá. De 3 e a agora 5. que tirou o presídio lá, de lá, meu filho, vai revitalizar a ilha. Pronto, aí. Aí já tem as celas. Tá repreendido. Eita, Robson. Tiraram a votação, não tem problema. Pensou rápido. Não, mas lá aí. tem um hotel, inclusive os eventos. Então, Fora alguns eventos da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco são feitos lá. Então, para você ter ideia, então, é bom que o secretário já conhece, sabe da estrutura lá, né? O Fórum de Educação Permanente, continuado nos Conselhos de Saúde do Nordeste. Então, aqui, ó, já realizou encontro nas cidades de Aracaju, João Pessoa, Caucaia, Natal, Maceió, Fortaleza, Lucena, na Paraíba, Teresina, Piauí, Cristianópolis, Ceará, Riachão dos Dantas, Sergipe, Porto da Folha, em Sergipe, Caruaru, Rio Tinto, na Paraíba, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Quixadá, Ceará, Patos, na Paraíba, Crato e Juazeiro. Então, a gente está na lista aqui, né? E a gente tem aí como é que é? Aí o fórum, a gente vai encaminhar o convite para os conselheiros, quem vai querer participar, né? E a gente caminha esses nomes para... Peraí, mas calma aí. É isso que eu ia falar, limitação de vaga. Eu não posso mandar o conselho todo. Não. A gente vai mandar representantes, entendeu? Aqui a gente vai escolher 4 pessoas. Tem que ver. A gente... lá... Não, a gente... Na realidade, a gente está pensando, como o Charlinho está falando, a gente está pensando assim, cada segmento, vamos dizer, um da saúde. Eu acho que talvez a divisão paritária é a mais justa. Um gestor, um prestador e 2 usuários, se for o caso. Exato, 4 pessoas aí pensa de enviar. Talvez o lugar. Entendeu? Não, é isso. Então, o presidente já entra. Já entra no. Não, ele não conta. Ele já entra no home. Já entra no pacote, né? Nós estamos aqui por livre espontânea pressão. Eu estou aqui por livre espontânea. Peraí, no assunto que eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, me ajude. Naturalmente, né? A gente relembrando aqui o secretário, aproveitamos aqui o tempozinho antes da reunião para falarmos sobre a nossa confraternização, né? E a gente, e aí a gente está aí buscando convencer o cidadão de fazermos a nossa confraternização, cara. Sempre foi a gente fazia a última reunião nossa nessa reunião, né, doutor Bernadette? Então a gente escolhia um local, da outra vez a gente escolheu ali o Bode Grill, não foi? Separou aquela... Não foi não, né? E aí o que acontece? A gente fazia, né, um momento de confraternização, seria muito bom. A gente escolhia os pratos antes, né? Mandava só a relação, no dia eles iam servir. Então, o secretário já está vendo a questão de 20, 30 mil reais aí para... Eu vou deixar a folha de quem tem pagar. Já de candice que vai ficar sem. A minha não, pelo amor de Deus. Já não mexa na minha folha, não. Mas aí ele vai estudar com carinho essa possibilidade de a gente ver essa questão. É muito importante a gente fazer essa dificuldade é aldeia. Qual é a dificuldade? Não, mas a gente vai. Vocês não acham que o presidente seria a pessoa mais indicada para oferecer isso para os... Eita, é verdade. Jesus amado. Vai ficar nada, viu? Vai ficar Minha decana, me ajude, por favor. Nessa reunião vai ser no CEPREV. Me ajude. Oh, Jesus amado. Eu estou aqui jogando barro aqui para ver se cola. Eu ia gostar de ir lá, que eu conheço. Jesus amado. Mas amém. Então esse fórum será... O fórum é em dezembro. Nossa compra também em dezembro. Entendeu? Aí vai cair na primeira semana de reunião, né? A gente vai ver aqui, essa semana agora vai começar a ver essa questão dos ajustes, né?
Então, tivemos aí esse fórum, foi muito bom. O secretário teve sua boa participação, falou sobre os avanços da saúde aqui em Juazeiro, entendeu? Então tivemos muitos debatedores, pessoas mesmo que realmente vieram com uma boa bagagem, né? Então nos trouxe muita informação e muito produtivo, muito produtivo. Então quem vai não perde, né? Muito assunto bom. Tanto como, estou dizendo, nós temos esse fórum e o próprio norte do Brasil já está se organizando, né? E agradecer também a todo o apoio da Estácio, né? Que cedeu todo o espaço, né? E também, conversando com o Luiz, ele disse que lá no Acre, eles também têm o polo lá, que eles cedem também a faculdade lá para realizar. Ele tinha se pensado em fazer aqui. Só que eu falei que o auditório daqui era pequeno para o evento, e um evento nessa magnitude fazer. Não, nada contra aqui, porque é aqui que a gente também tem um suporte, né? Mas aqui é pequeno para o tamanho do evento, né? Aí a gente tinha tentado o Centro de Cultura, mas o Centro de Cultura já tinha programação, e Luiz ofereceu, né, lá Estácio, apesar de ser mais distante, mas também todo mundo estava de transporte, graças a Deus não teve nenhum problema não. Isso. E a maioria também vieram de ônibus e tudo, então a equipe de fora, entendeu? Também a gente do conselho deu suporte também aos palestrantes. Alguns ficaram em hotel aqui, outros em Petrolina, e a gente utilizava o nosso veículo para ir buscar e levar, né? O Conselho Estadual se instalou aqui em Juazeiro também, com sua equipe, presidente estadual, secretário. Foi importante a presença do Conselho do Estado. Ficou 3 dias aqui com a gente aqui, entendeu? Então deu todo o suporte. Então a gente aqui já deixa aqui os nossos agradecimentos. Eu quero passar para o secretário agora para ele falar dos avanços aí, todo o trabalho que está sendo realizado. Só pegando o gancho do evento. Aí o que acontece? Foi muito importante a realização desse evento, e principalmente em uma semana que a cidade estava bem movimentada, né? Gostaram muito, eles gostaram. Vocês viram que Juazeiro bateu 100% de ocupação na rede hoteleira aqui em Petrolina. Então foi algo que beneficiou não só a cidade daqui, mas a cidade vizinha também. Teve toda aquela questão do agroecologia também, que foi, né? Na verdade, a hospedagem bateu 100% no agroecologia, né? Porque tinha um contingente maior de pessoas de outros estados, principalmente do Brasil todo, estava aí. E a saúde esteve presente nos 2 eventos. Então, assim, nós estamos saindo do Outubro Rosa com mais de 90 ações que foram realizadas, ações coletivas para as mulheres. E aí, graças também todo o empenho da atenção básica, da equipe da atenção básica, e assim, ações que tiveram custos, mas foram os custos mínimos possíveis. Entendeu? Então assim, a gente está nessa fase mesmo de contingenciamento, de recurso mesmo, porque a gente sabe que tudo tem que ser muito com controle. Eu conversando com o Plínio, viu, Robson? Sim. O que Plínio gastava há 8 anos atrás com medicamentos é o que eu gasto hoje, que a gente gasta hoje, ou seja, porque a gente tem controle. Está tendo controle. Vocês estão vendo nas unidades que está tendo insumo. Eu não vou dizer que de repente não vai faltar um item porque o fornecedor não entregou, alguma coisa do tipo, mas vocês estão vendo que as unidades nossas estão abastecidas. Então a gente conseguiu reduzir desperdícios, conseguiu otimizar os recursos, então a gente conseguiu economizar bastante na saúde, né? E conseguiu reduzir e mantendo a qualidade, né? Mantendo a qualidade do serviço nesse sentido, entendeu? Então, graças a Deus a gente tem conseguido. É claro que tivemos um problema com o fornecimento de proteína, algumas pessoas reclamaram, porque está tendo soja no hospital, porque está tendo muito frango, alguma coisa assim. Mas dificuldade, problemas com o fornecedor vai acontecer, pode acontecer, entendeu?
Então, o fornecedor que não conseguiu entregar a quantidade de proteína que era para entregar, ou então não conseguiu entregar a quantidade de soro que era para entregar, a quantidade de material odontológico que era para entregar, enfim, pode acontecer? Pode. Mas o que eu quero dizer é que a gente, de uma forma geral, não tem sido a rotina faltar algum item, né? Normalmente, as unidades estão abastecidas. Um ou outro item pode ser que falte por conta desse sentido. Então, sediar esse evento foi muito importante para Juazeiro, porque a gente começa a sair do anonimato, começa a sair daquela visão que tinha que Juazeiro não prestava, que Juazeiro não servia de nada, que Juazeiro era irrelevante dentro da rede, que onde prestava era Petrolina, que os serviços de Petrolina eram melhor. E não é que eu estou procurando competir com o município vizinho, mas é uma realidade que todos nós que estamos aqui, sabíamos disso, né? Sabíamos que era triste ver que a Juazeiro sempre na sombra, entendeu? Então, assim, no dia que faltou água no Dom Malan, em que o Dom Malan mandou 8 gestantes de uma vez para a nossa maternidade, e eles viram que Juazeiro é relevante, a gente aceitou. Entendeu? No dia que a tomografia do trauma quebrou, que eles se viram doidos lá, e agora como é que eu vou fazer? Lá são 2 tomógrafos. Um estava desmontado, porque estava montando um tomógrafo novo, e o outro quebrou. E sem previsão de conserto. E estava iniciando um final de semana, isso era uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Período mais crítico. De sábado, domingo, ou seja, todo e qualquer paciente com conduta neurológica, a primeira coisa que precisa é uma tomografia. Paciente de politrauma, chega no trauma lá, chega lá no HU, a primeira coisa vai fazer uma tomografia. E aí? E de repente, com Julianelli, o pessoal todo reunido, aí a gente estava entrando em uma reunião para tratar de outro assunto e todo mundo apavoroso, sem saber o que fazer. E aí eu cheguei e aí nem me pedi nada. Foi o que aconteceu? Não, porque o tomógrafo quebrou e agora a gente não sabe o que fazer, porque não tem isso, não tem aquilo. Petrolina não tem nenhum hospital dele que tenha tomografia. E aí estava assim, vai fechar as portas. E agora? O que vai fazer? Esse paciente de trauma, de neuro e tudo. Eu falei, não. Bem simples mesmo. Não, faz a tomografia lá na UPA nossa. Aí virou aquele silêncio na sala. Aí, como assim? Eu falei, não, a gente tem um aparelho de tomografia na UPA. Faz lá. Quantas tomografias vocês quiserem fazer, pode fazer. A gente só precisa alinhar, assim, quem vai ser o transporte, né? A ambulância vai, leva o paciente e volta. Ajustar essa parte burocrática de levar, né? Nem burocrática, operacional. E de repente, eles depois mandaram uma carta agradecendo a Juazeiro pela relevância. Nós fizemos mais de 60 tomografias. Olha aí. Então, assim, eles não contavam que a ajuda ia vir daqui. Verdade. Eles estavam tentando entrar em contato com o secretário de Petrolina para ver o que ele ia fazer, o que ele ia poder ajudar para fazer, sendo que ele não tem hospital, não tem nada, e eles não esperavam que a ajuda viesse. Eles não sabiam que a nossa UPA agora tem hospital. Não, eles sabiam, mas eles Bora, não... meu presidente. Boa tarde. Eita. Boa demora. Poxa, senta aí você. Fica aí, Mitu. E aí, eu estou colocando aqui, Mitu, da posição de Juazeiro sair do anonimato para o protagonismo. E aí eu estou citando o exemplo de quando quebrou o aparelho de tomografia no HU e que a gente se colocou à disposição. Não, a tomografia do HU pode fazer aqui na nossa UPA. E eles ficaram sem acreditar, assim, sem saber. Estagnado, né? Juazeiro ajudar, Juazeiro ser relevante. E aí depois eles mandaram uma carta agradecendo a Juazeiro por ter assumido as tomografias do HU. Pensei o HU parar por falta de tomografia. Neuro, politrauma e tudo. E nós fizemos mais de 60 tomografias naquela semana, final de semana e mais o início da semana. Acho que foram 5 ou 6 dias.
nós fizemos mais de 60 tomografias grau. Então, quando a gente coloca que o serviço de saúde de Juazeiro tem coisa para melhorar, tem, mas hoje já melhorou bastante. E a gente sai dessa posição de que não presta, que é irrelevante, para assumir uma posição que é relevante, que funciona, que aqui a coisa também anda. Esses dias o nome nosso estava lá na promotoria de Petrolina, eu nem sabia. Mas estava lá, sabe o quê? Eles chamaram a Secretaria de Saúde de Petrolina e falou: vocês têm que abrir uma maternidade municipal. E Petrolina falou assim, mas fala assim, não sei o que a gente não tem condição. Por que Juazeiro está funcionando? Vá lá conhecer, vá lá saber por que de Juazeiro funciona e aqui não tem condições. Vocês vão ter um prazo para abrir uma maternidade municipal. Não quero saber. Deu prazo à Petrolina para abrir uma maternidade municipal. Por isso que eles anunciaram esses dias que abrir uma maternidade municipal, não sei o que, foi por isso. E aí a promotoria de lá de Petrolina elogiando o trabalho da Secretaria, da Prefeitura de Juazeiro, e a gente nem sabia que nosso nome estava rolando lá, de uma forma positiva. E servindo de exemplo. Importantíssimo. E a equipe de Petrolina veio na nossa maternidade, conhecer o nosso serviço, como funcionava, para justamente implantar o serviço. E aqui iniciou, inclusive, de uma forma muito corajosa e ousada, né? Porque na época, quando foi a aplicação, aqui fechou, né? Sim. Fechou e aí a responsabilidade de absorver aquilo ali, né? Pois Porque quando iniciou não tinha recurso de nada, né? Aí assim. E ainda bem que a gente permaneceu, levou para conseguir. Então assim, né? hoje nós temos uma UPA municipal, nós temos 2 hospitais municipais, o Hospital da Criança, o Hospital Maternidade, nós temos 3 CAPs, residência terapêutica, que é o Hospital Pediátrico. E aí a gente sabe, então o serviço de saúde de Juazeiro é relevante dentro da rede. Se não fosse o nosso hospital pediátrico, a unidade pediátrica, a gente teria tido muito óbito, muito mais, nós tivemos óbito. Inevitáveis tivemos. Mas se não fosse, os 5 leitos de vermelha que a gente deixou lá funcionando e que funcionou até mesmo como UTI, a gente teria perdido muitas crianças. Entendeu? Aquele período crítico, né? Então, assim, a gente está fluindo, o serviço está andando, tem muita coisa ainda para a gente ajustar. Nós estamos aí em uma fase nós temos um ponto crítico ainda em alguns exames. Exame laboratorial, a gente saiu nós recebemos a gestão, eu falei isso aqui já, com 5 laboratórios, ou foi 4, a cada um com R$7 mil de exame. Hoje nós estamos com 7 laboratórios e cada um em torno de R$50 mil de exame. Então, ou seja, hoje nós estamos com mais de R$300 mil de exames todo mês, laboratorial. Temos a demanda de ressonância. Por consequência, deve ter diminuindo muitas unidades de saúde, já zeraram as filas. Mas tem unidade ainda que tem fila? Tem. A gente conseguiu. Nós entramos com 40 mil exames laboratoriais reprimidos. Fora o que surge todo dia, todo mês. Então, a gente já conseguiu zerar a fila em várias unidades, sim. Tem umas que ainda não, tem umas que a gente ainda não conseguiu. Mas a gente está trabalhando, fazendo algumas ações para ver se a gente consegue dar um suporte maior, principalmente essas que não zeraram as filas. Temos um problema da ressonância? Temos. Ainda temos em torno de 3 mil ressonâncias na fila de anos anteriores. Nós abrimos um credenciamento agora para contratualizar a realização de ressonância, tomografia, ultrassom e cintilografia. Um credenciamento para ver se o CDI consegue ofertar, a gente consegue fazer pelo CDI, porque a gente tem uma cota mensal de 195 ressonâncias na Policlínica Regional, que ainda não é suficiente para a gente zerar essa fila. Então é claro que tudo com muita cautela, porque se eu abrir um credenciamento e colocar aí 500 mil de tomografia ou de ressonância, eu vou usar as 500, só que eu não tenho condições de usar as 500. Então foi o que eu falei com a minha equipe, a gente vai abrir, mas a gente vai abrir com cautela. Vamos supor, vamos deixar uma cota aí por mês de 20 mil exames, 20 mil reais de exames.
Porque se eu botar uma cota de 100 mil, eu vou usar os 100. Se eu botar de 300, eu vou usar os 300. Se eu usar 500, e aí eu não posso errar o passo, eu não posso perder a mão, porque senão no final do mês chega e a folha de pagamento é um problema nesse sentido. Então, a gente vai começar com muita cautela nesse sentido. A gente está com esse credenciamento aberto, Robson, desses exames de média e alta complexidade. Cintilografia, por exemplo, não faz aqui, às vezes o paciente precisa ir para Salvador fazer, então a gente também está com esse credenciamento para colocar a cintilografia para a gente tentar fazer aqui, mas é claro que a partir do momento que a gente oferta, acaba aumentando ainda mais a demanda, mas com muita cautela. Eu não posso também colocar o braço onde eu não alcanço, né? Tenho que ir com muita tranquilidade, que é um complemento, que eu não vou resolver a situação em um mês, que eu não posso pegar e pesar a mão ali e botar 100 ressonâncias para fazer 200, 300 ressonâncias para fazer em um mês, porque eu não vou resolver e no final do mês eu não vou ter como pagar. Então a gente vai estar com muita cautela nesse sentido. E temos realizado várias ações, como o Robson colocou. A gente, nesse mês de outubro, a gente fez muitas ações em relação ao Outubro Rosa. Fizemos aí ação conjunta com o Pernambuco, com Petrolina, que foi em relação ao Outubro Verde, em relação à sífilis congênita, ou sífilis, e consequentemente a sífilis congênita, né? E aí eu queria fazer um pedido ao Conselho para a gente participar, né? Eu tenho notado assim a falta do Conselho em algumas ações, para ir lá, para prestigiar, para marcar. Não, talvez não seja todo mundo, mas até fazer uma escalazinha, a gente tem um grupo, né? Fala, pessoal, vai ter essa ação, até a gente também colocar o cronograma antecipado. Aí você mantém a gente informado dessas ações, e aí a gente para a gente estar fazendo essas escalas. Sei lá, igual nós estamos no Outubro Rosa, nós estamos ainda com o Outubro Rosa, não terminou, né? Nós estamos com a carreta da saúde aí, a previsão é fazer 2.100 mamografias, né? Então, às vezes, na medida do possível, alguém do conselho passa lá, né? A carreta está onde? Está lá na Univasf, no estacionamento, lá no estacionamento da Univasf, onde tem aquela área da piscina, né? Sim. Então, a gente começou hoje, vai até o dia 22, nós estamos disponibilizando veículos para buscar os pacientes na zona rural. Então, Mitu está representando os vereadores, então assim, é uma ação que a gente tem esse apoio, né, do pessoal, tem o apoio do Mitu também. A gente está ofertando esse veículo, dois micro-ônibus por dia para ir buscar as mulheres na zona rural. Então, aí, hoje nós já trouxemos da CAGE, um pouco de Campos, e assim, a gente pretende trazer do Salitre, da Lagoa do Boi, eu pedi às UBS para ir montando esses grupos, né? Porque aí, por exemplo, no dia que for para o Salitre, encher aquele micro-ônibus e trazer, e a gente volta e leva novamente. Porque na cidade muita gente acaba indo fazendo o Ivete Sangalo. Então a gente também está trazendo da zona rural. No dia que Mitu convidou a gente para ir lá no Salitre, naquele dia teve o evento lá, e aí por curiosidade eu tinha muitas mulheres assim, lá naquela feira, né, de artesanato, eu falei, quem já fez a mamografia aqui? Então de umas 10, 8 não tinha feito. Então para você ver a quantidade de mulheres que não tinha feito mamografia nesse ano. Então a gente já está em articulação com o pessoal da zona rural, principalmente, mas o convite está aberto para toda a população. Mas a zona rural às vezes tem um limitador de transporte de vinho, então a gente está também ofertando esse transporte. Eu pedi os micro-ônibus para nos ajudar, e aí para a gente ter esse apoio, né? E aí assim, a gente trazer, são 15 dias úteis, então que a carreta vai ficar, que a outra também vai ficar ali, né? Então a gente pretende fazer 2.100 mamografias. Entendeu? E o importante é que essa não é simplesmente a mamografia. Por quê? O objetivo não é a paciente ficar solta na rede. Elder, fez a mamografia e agora precisa de um ultrassom. Fez a mamografia e precisa de uma biópsia. Vai mandar para onde? Não. Essa ação ela vai ser integral. A primeira etapa é a mamografia.
As mulheres que derem alteração na mamografia e precisar de ultrassom, elas vão ser convocadas para vir fazer a ultrassom na segunda etapa. Essas que fizeram a mamografia, fez a ultrassom, precisa de biópsia, elas vão ser convocadas para vir fazer a biópsia. A biópsia deu positivo, Deus livre e guarde, deu positivo para câncer de mama. Ela vai ser encaminhada já para o tratamento em Salvador. Então ela não vai ficar solta na rede com o resultado, sem saber onde vai fazer a biópsia, sem saber onde vai fazer a ultrassom, sem saber onde vai fazer o tratamento, não. O objetivo é assistir integralmente essa mulher do início ao fim, até ela ter o resultado final ou até mesmo o tratamento. Então, por isso que é algo importante que a gente está investindo e dando todo o apoio. É uma parceria com o governo do estado, é uma parceria com o Núcleo Regional de Saúde Norte também. Então, com esse objetivo de estar assistindo as mulheres, né, no nosso município. Então, também peço a vocês que, na medida do possível, participem, estejam junto com a gente. A gente está chegando no final do ano, possivelmente a gente vai dar uma desacelerada em alguns eventos. Agora a gente pretende, as unidades básicas vão estar desenvolvendo eventos relacionados ao Novembro Azul e possivelmente a gente encerra o ano com o Dezembro Vermelho, que é em relação à prevenção do HIV. Então, possivelmente, a gente, apesar que aí vem também outra proposta que a gente vai estar envolvido, que é o Juazeiro Presente, que a gente está vendo também como vai ser esse formato, e aí a gente, posteriormente, a gente traz para vocês ou compartilha lá no grupo para vocês participarem também. Com relação ao que você falou da questão de passar esses cronogramas antecipadamente. Isso é importante, porque, por exemplo, na unidade de saúde, eu faço a marcação um mês de antecedência. Ontem já teve marcação, já está móvel todo preenchido, agendado. Aí quando a gente fica sabendo de algum evento, já nesse período, já não tenho a vaga disponível. O que aconteceu com esse evento dos conselhos? Eu fiquei sabendo esse antes, aqui só tem mas já era depois que já estava com a agenda né? definida. Então não tinha como sair, deixar o atendimento. Aí quando é avisado antes, aí eu já deixo reservado aquele espaço para não marcar, né? Porque a gente não tem como avisar os pacientes. E eu evito que eles deem viagem perdida para evitar denúncias. Perfeito. Mas quando é com antecedência fica mais fácil para gente organizar. Pronto, beleza, era isso. Presidente Vitor, E aí? satisfação em tê-lo aqui conosco, né? O Vitor também é conselheiro, desde o início tem nos ajudado muito. Quando ele não está, tem os seus representantes, né? E antes de Mitu falar, já de antemão, agradecer toda a parceria que o Mitu tem com a Secretaria de Saúde. É uma pessoa, não é porque está na frente, mas é uma pessoa que sempre preocupa e não é aquela preocupação de crítica, é aquela preocupação de dar certo. Sim. Né? Ele sempre procura a gente para a gente ir junto, trabalhar junto, fazer ali, procurar uma solução junto para uma determinada situação. Então não é aquela pessoa que chega para apontar e criticar. Ele chega para estar junto. Então, Mitu, isso é uma qualidade que você tem. Eu indiretamente já acompanhava Mitu, porque minha esposa era diretora de uma escola lá no Tabuleiro, né, do Agostinho Muniz, e minha esposa sempre chegava falando justamente de Mitu, né? E assim, era o único vereador que ela falava ali, né? Aí ela sempre chegava em casa falando de Mitu, justamente da presença dele e da preocupação dele na comunidade, na escola, na comunidade, pensando no bem-estar da comunidade e não no bem-estar próprio, não no interesse próprio, né? Ele sempre eu conheci Mitu por meio de minha esposa ali, falando bem dele nesse sentido. E aí, quando a gente começou, eu constatei que era aquilo ali mesmo, né? Era aquilo que minha esposa sempre falava. Então, Mitu é uma pessoa que vem muitas vezes para somar e não para, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nunca chegou aqui para falar, eu quero um exame aqui para mim e para um parente meu. Não. Ele chega, eu lá no Tabuleiro, está tendo esse problema.
o povo lá está reclamando que está faltando esses exames. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui para a gente conseguir melhorar esses exames de lá. Entendeu? Porque eu estou falando também que é uma das unidades que não conseguimos zerar a fila dos exames. Né? Então você vê que ele não veio pedir o exame para a AIP, ele veio para a gente trazendo a problemática dos exames da comunidade. Né? Então, muito parabéns pelo seu trabalho. E a Robson, elas falaram, vai dizer que para mim o ser humano ser coerente não é elogio, não é obrigação. Tem que ser coerente com as coisas. E apesar de estar político não é profissão, mas como ela falou, eu feito assim. O que me fez entrar na política foi as decepções que eu votei. E eu disse, será que todo mundo que entra naquilo ali vai ser do mesmo jeito? Então eu vou entrar para ver se eu consigo ser diferente. E graças a Deus eu não consegui ser diferente. Se no dia que for preciso mudar, eu largo isso aqui. Largo a política e vou cuidar da minha vida. Mas desde já pedir perdão pelo um pouco de atraso. Ismael me avisou no instante que estava vindo, mas não pôde vir. E aí eu cheguei atrasado. E eu sou assim, como o Helder falou. Ele já chegou para mim e disse: tu tem uma indicação de uma pessoa sua que está trabalhando em tal lugar que está dando problema. Eu digo: troca. Qualquer indicação que eu fizer, em qualquer setor que seja, pode perguntar a Fabiana, não sabe. Antes da pessoa chegar lá, eu sento e converso. Você está sendo indicada por mim. Mas lá você vai cumprir as diretrizes dos seus superiores. E se não der certo, eu mando trocar. Ela sabe disso. Difícil dar errado, porque quando eu já falo assim, às vezes a pessoa diz, então não vou não, porque tem gente que acha que é indicação política. Existe, na política aqui não tem ninguém, sabe que existe essas coisas, né? Pode trocar. Ah, mas você vai perder o voto, problema zero, eu arrumo outro lá na frente. Porque o que eu quero é que as coisas funcionem. As coisas andem, que se a cidade desse crescer, se as coisas derem tudo certo, nós crescemos juntos. Eu tenho um filho de 13 anos, eu neste instante vou embora, tenho 45, mas ele vai ficar. Eu quero que a cidade cresça e que ele cresça. Que a gente cresça, que os meus netos, se vier por aí, tem uma cidade, como o Helder falou, hoje não é porque a gente é gestão, fui oposição, e hoje não é porque eu sou gestão, mas os dados por si só falam. Você liga no rádio, você vê que as reclamações, e ó, que tem gente que reclama porque tem gente que é pior de hospital, que é pior de posto de saúde, que quer chegar, não quer pegar fila, a gente sabe tudo isso, né? E você pode prestar atenção que as reclamações diminuíram bastante. Tá tudo a mil maravilha? Não. Tem muita coisa que precisa melhorar? Tem. A gente vai conseguir deixar do jeito que a gente quer nesses próximos 3 anos de mandato nosso? Não. Do jeito que a gente sonha, não. Como é que a gente vai trabalhar para deixar o máximo possível que for melhor para a comunidade? Vai. E aí a Helder tem esse pensamento, o conselho tem tido essa parceria, tem sido parceiro também, né? Está todo mundo preocupado, enfim. O que a gente precisa, o que é que eu sempre falo? Lá eu sou vice-presidente da Câmara, mas os meninos que são oposição, nunca fiz nenhuma movimentação para desmanchar o bloco que eles fazem parte, para tirar a voz deles. A oposição precisa falar, precisa ter oposição. Fizeram ao contrário comigo, mas como eu não sou igual aos outros, eu não vou fazer o que fizeram comigo. Nunca desmanchei o bloco, nunca. E se eu quiser desmanchar o bloco, eu desmancho na hora que eu quero, eu sou presidente. Se eu chegar para um vereador daquele e dizer, ó, sai do bloco, vai sair, acabou o bloco, e o bloco só daqui a 2 anos. Não faço isso. Porque os caras têm que ter voz. A oposição tem que ter voz, até para ter um contraponto. Porque se ficar todo mundo dizendo que está tudo mil maravilha, a gente acha que está e não melhora. Entendeu? Eu pego uma parte aí, presidente, com relação à sua fala. Eu tenho acompanhado, né? Até porque sou presidente de partido também. E acompanho o seu trabalho lá na Câmara, a forma como se gere a Câmara, tem colocado a Câmara para andar de forma correta. Antes era meio bagunçado, a gente sabe disso, ser vereador lá. Hoje tem regras, tem normas, né, funciona. Essa questão à noite também, todo mundo entrava, sair de qualquer jeito. Hoje tem, né, tem que ter agendamentos. Então a gente vê que não é com braço de ferro, mão de ferro, não. É com normas, com regras, porque a casa não é minha, leis. Né? A casa é nossa. Né? E eu converso muito com os outros pares, os outros vereadores, da forma que você vem administrando. Então você vê que praticamente está de forma pacificada, entendeu? Porque existe uma oposição, mas é de praxe que tem, que todo canto vai ter, né? Mas como você disse, você respeita o espaço de cada um. Então eu tenho acompanhado lá na Câmara o seu trabalho, então tá de parabéns. É tanto que a gente não vê polêmicas lá dentro,
Antigamente era luta, era briga, era discussão, né? E a gente não vê, entendeu? A forma que você vem conduzindo. Cada um ocupa o seu espaço e respeita o espaço dos outros também. Então, tá de parabéns pela condição na Como o Helder disse, para encerrar, que eu já conversei muito, nunca bati na porta, e não é agora não, nunca bati na porta de político nenhum para pedir nada para mim. Se eu for pedir é para a comunidade. Peço para a comunidade. Pois é Mônica, isso aí. a palavra. Você não pode falar. Que ocorrer, tem duas situações aí para que a gente possa mobilizar a comissão de fiscalização. Sim. É com relação ao posto de saúde lá do Itaberaba, para que a gente possa fazer uma visita lá. Já foi feita essa visita, eu estou esperando só o resultado da secretaria. Quando foi? Dia 9. 9 agora? Sim. Foi detectada alguma situação lá de insalubre lá no Itaberaba? Foi? Foi, tem um relatório que foi enviado. Foi enviado para a CESAL. Então eu queria que constasse em ata essa minha provocação, sim. porque foi uma denúncia que eu recebi do Itaberaba em relação à questão de insalubre, algumas situações lá, porta de entrada, de animais, alguma coisa lá, de garrapatos lá dentro da unidade de saúde. E aí a gente, por isso que eu aproveitei que a gente pudesse fazer mais fora da unidade? Não, dentro da unidade. O que? Cachorro? Os animais entrando na os garrapatos, unidade. como nas paredes ali da unidade. Eu já, de antemão, eu já queria agradecer também, que foi colocado aqui no Conselho por mim, e eu tive lá na UPA, secretário, em relação àquela parte externa lá. E eu vi lá que foi sanado, tá tudo limpinho, entendeu? Tá. Então o ambiente de chegada já foi diferente daquele ambiente que eu tive lá anterior. A UPA a gente tinha pintado a ala dos pacientes, né? A parte da sala vermelha, o corredor, a parte das enfermarias, sala de observação, medicamento e tal. A ala dos funcionários a gente não tinha pintado ainda também, aí eu pedi para pintar, porque a UPA, na verdade, ela precisa passar por uma reforma total, uma reforma imponente ali, né? Então, o que a gente está fazendo é tornando o ambiente mais, vamos colocar assim, uma ambiência melhor, né? Menos pior, vamos colocar, né? Não significa, essas medidas pontuais que a gente está fazendo lá, não significa que lá não precisa de uma reforma. É só para minimizar a situação. O que eu tive lá anteriormente e tive agora recentemente foi aquela situação da limpeza. A limpeza ali na parte externa mesmo de entrada. No momento que eu tive lá, no primeiro momento que eu trouxe aqui para o conselho, era aquele mau cheiro mesmo de fedentina, de urina, de sangue. Igual a UBS. Aí foi quando eu tive lá posteriormente, em outro momento, e o ambiente já estava limpinho, entendeu? Todo já com ar mesmo. O que a gente tem a gente receber de limpeza mesmo. É igual outra situação. A UBS do Salitre, é uma UBS que vai entrar para a reforma, né? Com o convênio com o governo do estado, está na lista daquelas 8 UBS. Só que lá Raiz, não é Lagoa do Salitre. Lagoa do Salitre. Aí só que a Lagoa do Salitre estava com uma problemática na sala do odontólogo, né? E no consultório médico e a fachada de fora. Então aí a gente pediu para fazer uma pintura, ajeitar o forro da sala do dentista. Coisa provisória, né? Não entendi. O NH4 também, porque a NH4 também vai entrar para a reforma, mas a gente pediu para ajeitar. O consultório do dentista está com 3 anos sem funcionar, estava, né? E aí a gente pediu para esses aí a gente ter porque o convênio acaba tendo, depois de publicar, a gente tem que abrir licitação, tudo, e vai demorar uns 4 meses aí ainda, né? Então a gente pediu para ir fazer um pontual lá também. Outra questão que eu trago é em relação ao laboratório da MedCheckup, acho que é assim, lá que fica ali naquela Central 3 ali, naquelas intermediações ali. É um ambiente totalmente insalubre que a gente precisa dar uma fiscalizada lá, Robson, em relação ao local mesmo, entendeu? Nós já recebemos. A gente precisa, quanto comissão de fiscalização do Conselho, fazer uma visita lá para que a gente possa, na verdade, até colaborar com o próprio
a própria instituição que está prestando esse serviço à Secretaria de Saúde. Nós já recebemos uma várias melhoria, informações entendeu? desse laboratório. Realmente está tendo. E assim, eu não sei se foi esse, viu, Mito? Teve um laboratório que estava fazendo distinção entre um paciente do SUS e o paciente particular ou de plano. Aí, resultado, a gente não está marcando mais esse exame para esse laboratório. Eu não sei dizer se é esse. Não, eu acho na verdade, que o que eu trago é com relação à questão do ambiente a estrutura física. Mas essa isso que eu estou falando. De acepção de pessoas, eu acho que não é esse. Essa informação. Esse caso que aconteceu, eles estavam fazendo distinção. Eles queriam que os pacientes do SUS aguardassem lá fora. Oxe. E aí a gente não está marcando mais o exame. E aí, quando aconteceu, aí ele percebeu que não estava recebendo nenhum agendamento, ele veio procurar a gente. Aí ele veio procurar o setor e aí a gente falou, eu estou notando que não está chegando nenhum paciente. Ele, não está chegando mesmo. Ah, mas por que não está chegando? Não sei o quê. E a gente falou, não está chegando e nem vai chegar por conta disso e disso e disso. E está aqui, ó, o número de ouvidoria que a gente tem de laboratório é só sua. Todas as ouvidorias que a gente tem de reclamação, de atendimento laboratorial do seu laboratório. Então, infelizmente, a gente, se é para atender o paciente do SUS, ele tem o mesmo direito do particular do outro. Por quê? Ele pode ser que não esteja pagando diretamente. Ele não está pagando diretamente, mas alguém está pagando por ele. Então ele não está ali de graça. E com relação a essa semana aí da comissão da a gente penalizou esse laboratório. E até entendeu? Lá então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem problema nenhum de chegar e notificar aquele prestador. E se for o caso, até mesmo chegar, porque primeiro tem que seguir o trâmite, né, de notificação, publicação, não sei o que, depois de extrato, né? Então eu não tenho problema nenhum. E se for resolvido uma situação dessa, que é pontual, a gente quer que amplie mesmo essa questão de laboratório para que a gente tenha mais opções, né, a população. Eu me peguei de surpresa. Isso, também, trazendo com relação a essa questão, essa semana, a instituição do Estado. E aí eu mesmo fui lá direto e me deparei com a situação. Eu cheguei lá e perguntava, não, mas o senhor precisa, o senhor pode, esse exame aqui tem disponível, a questão da demora, assim, mas faça particular. Rapaz, eu dei risada. Eu digo, mas senhora, olha aquela placa ali, 100% SUS. Não faça isso não. Até que a pessoa possa sim, né, ter mas você quanto profissional, e é muito importante essa entendeu? Porque essa assim, fiscalização. Porque assim, eu acho que se tem lá 100% SUS, eu, quanto condição, né, vou lá e me proponho a fazer particular, beleza, mas eu, quanto profissional, não posso chegar e porque assim, a gente e tirar a esperança daquele. Mas é porque você vê que existe, talvez a gente esteja falando do mesmo lugar, que existe uma naturalidade nisso, entendeu? Já é natural. Entendeu? Então assim, a gente tem que quebrar essas questões. Doutora Bernadette, que é assim, até porque a gente precisa ocupar os espaços e fazer também uso, né, do que é nos ofertado. E também a gente consegue também ampliar. Quando a gente vai em busca, né, do serviço e que às vezes a cota está reduzida, nas nossas manifestações a gente consegue, dentro do nosso processo, né, de construção e debate, a gente consegue ampliar, né, mais. Quando a gente o filho só adquire o leite quando chora. Então a gente precisa chorar também para reivindicar, melhorar a nossa rede, né? Não quer dizer que está ruim, houve uma melhoria. A gente está aí, a gente vê o serviço que é prestado por essa instituição, que avançou, mas pode ser que alguma situação de profissional, não da instrução em si, do que é oferecido, mas às vezes o profissional tem essa mente retrógrada de passar isso para o usuário. Eu queria, já que está aqui apresentando essa questão de visitas a unidades, né? O Antônio Guilherme
já existe quase uns 4 anos que não tem atendimento odontológico. A cadeira lá está quebrada. A cadeira está quebrada. Não tem compressor e não tem autoclave. Então, 3 coisas fundamentais no consultório odontológico para funcionar. Porque nem para fazer um exame no paciente a gente tem condição. Isso eu estou dizendo que quando eu fui contratada no início da gestão de Suzana, que eu fui para lá, eu vi foi desaforo dos pacientes, né? Porque eu não tinha condição para nem olhar um paciente, eu tinha condição porque a cadeira não descia. Ela ficava lá. Felizmente, passei 2 meses lá, só ouvindo desaforo dos pacientes que achavam que era na vontade. O problema é o quê, doutora? Só Na para anotar. Era na cadeira, autoclave e compressor. Eu pedi para anotar para a gente verificar. Por sinal. Verifica isso aí. Hoje a gente, de todas as cadeiras, a gente já está com, se eu não me engano, 90% das cadeiras funcionando. Eu tive uma reunião lá no Guilherme e aí a comunidade veio com essas reclamações. Foi, né? Pronto. Pediram até que o conselho fosse lá. Entendeu? Com relação a isso aí, estava faltando que tem material para curativo, essas coisas, entendeu? Muito deficitário. E falaram sobre essa questão do dentista. Para vocês terem ideia, a gente ontem teve um fato de uma unidade que alegou que estava sem material. Está faltando, recebi de alguém da comunidade, está faltando como descartável, está faltando isso aí. Como assim? Não está faltando. Mandaram para mim. Não foi? Eu falei, não está faltando. Aí liguei, quando eu fui ver, em alguns casos, não foi o caso específico de ontem, mas tem alguns casos que a própria unidade não fez o pedido. E tem lugares que a equipe não disponibiliza porque não quer que o paciente suje o posto, não quer que o paciente se acabe. Tem. Você entendeu? Então, assim, de ontem, o problema de ontem. Mas tem auxiliar de serviço geral. Viu? Tem, o problema, mas às vezes é auxiliar de serviços gerais mesmo que segura. O problema para não sujar o posto. Porque eles que o paciente joga no chão, porque o paciente joga não sei o quê. Então, em vez de orientar, impede. Esses dias teve um caso que foi esse. A equipe não tinha feito o pedido. Estava faltando, mas a equipe não tinha feito o pedido. O caso de ontem, quando foi ver, a culpa realmente foi nossa. A nossa do almoxerifado nosso. Por quê? A equipe fez o pedido no dia 29, foi dia 30, e a pessoa que recebe os pedidos não tinha visto o e-mail. Aí realmente, né? Mas acontece de tudo. Acontece E isso. nesse caso do Antônio Guilherme, eu vejo uma necessidade muito grande, porque ali é o 8 todo, não é isso? O 8 com. Isso eu digo porque eu já trabalhei quando foi na gestão de Ângela Carneiro, que implantou o atendimento noturno. Eu fui a primeira pessoa a trabalhar de novo. Lá o povo, daquele posto antigo, levava televisão, som, colchão, para dormir lá, para conseguir uma vaga de manhã. Quando eu cheguei lá, eu achei aquilo absurdo, né? Era de 6 às 10 da noite. Aí eu digo, olha gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa que quando eu deito para dormir, eu sonho muito. E sonho coisas que acontecem. Se eu sonhar, foi assim, fui bem... Se eu sonhar que eu estou aqui no Juazeiro 8 e ver vocês aqui nessa situação, eu vou olhar bem para a cara e quando eu chegar no dia seguinte, eu vou conferir a fisionomia e não atendo. Minha amiga, acabou a confusão. Era para atender 10 pacientes. E dizia que lá tinha muito extra, né? Porque realmente a demanda é reprimida. Aí eu pedi ao auxiliar, olha, marque 8 e deixa as 2 vagas para urgência. Passou uma semana e só os 8. Eu digo, pronto, marque os 10. Se tiver algum extra, eu atendo. Todo mundo lá na época concluiu o tratamento à noite. Você entendeu? Porque questão de... Então, o 8, ali, aquela região, é uma demanda muito grande.
Lá já está funcionando. Antônio Guilherme está funcionando. Já está funcionando? Tá. Inclusive eu conversei com Bruna, que é não interrompendo assim. Não. Mas ela disse que, assim, pontualmente, uma cadeira ou outra, um equipamento ou outro pode acontecer. Mas a gente está com uma rede praticamente 100% funcionando. Porque na época que me botaram lá, a informação que eu tive da unidade é que já tinha 2 anos. Mas graças a Deus a gente regularizou. Não, graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Então não precisa nem lá. Não precisa. Algumas unidades ainda estão sem funcionar, a NH4 mesmo ainda está. Mas o NH4 não é cadeira, é estrutura física. A NH4 a gente já pediu. NH4 tem um problema no telhado também. O forro a gente já resolveu. Agora tem que resolver o telhado, porque como vem chuva pode acontecer. E lá estava tendo problema também da questão do CME. O que acontece? Eu falei, olha, o CME, a gente não adianta fazer uma estrutura grande agora, porque vai passar por reforma. Então tenta fazer a adequação mínima para funcionar, entendeu? Para que a gente ponha o serviço para funcionar, mas a mexer na estrutura física toda mesmo, de uma forma grande, quando a reforma vier, entendeu? Mas a gente está lá, e o salídrico que a gente está botando para funcionar agora também. Nessa questão, já puxando o gancho da questão odontológica, seria bom também ver a possibilidade de colocar um dentista na UPA para atender período de urgência, se fosse possível, porque a gente tem uma demanda grande, às vezes no final de semana, e à noite não tem atendimento. Boca-maxila, você fala? Dentista para atender as urgências à noite, em alguns postos. Se eu não me engano, no plano de trabalho da OS... Isso aí não é isso, pois é. No plano de trabalho da OS, para a UPA, a gente colocou o consultório odontológico. A gente não colocou 24 horas. A gente colocou, eu pedi, de repente, que fosse assim, de meio-dia à meia-noite. Entendeu? Por quê? No horário que a unidade não estivesse funcionando, né? Porque de manhã eu tenho todo um contingente de vaga na rede, que é a urgência, né? Então, de manhã eu tenho um contingente de vaga na rede. Quando dá meio-dia, eu já não tenho. E quando dá à noite, eu não tenho nada. Isso. Né? E quando tem o final de semana, não tem nada. Então, pensando nisso, foi uma estratégia que a gente tinha visto, a gente tinha conversado e a gente tinha visto em outros municípios para a gente tentar implantar o consultório odontológico na UPA nesses horários. Me diga uma coisa, ir hoje à noite. Não tem. Não tem nenhum atendimento. Não. Porque tinha, né? Tinha. Hoje à noite. Quando tinha o céu da orla, né? Tinha na orla, tinha algumas unidades. Eu mesmo trabalhei maior. Agora sim, nós estamos em fase, nós estamos na fase, vocês sabem que a gente assinou o contrato da OS, estamos em uma fase de, vamos colocar assim, de transição. E nesse plano, no plano de trabalho, a gente colocou 4 unidades para funcionar durante a noite, na forma de corujão, né? Que a gente nomeou como corujão. Então, essas 4 unidades à noite, inicialmente elas vão começar com médico, enfermeiro, o técnico de enfermagem, recepcionista. Então, quando fecha a unidade 5 horas, na verdade ela nem fecha, aí a outra equipe chega e fica de 5 às 10. A proposta é essa, de ficar de 5 às 10. É uma carga horária menor, porque ela vai funcionar como EAP, ela vai trabalhar 30 horas semanais, então de segunda a sexta. Então, nesses 4 aí é de se pensar, dependendo do custo que ficar, de repente implantar também interessante, um serviço odontológico lá, entendeu? E aí que essas 4 equipes, elas vão ser destinadas naqueles locais que tem a maior necessidade, que são aqueles profissionais, trabalhadores que trabalham nessa área mais rural. Na verdade, a gente usou um critério. A gente pegou lembra que eu já até apresentei aqui, a gente pegou todo o atendimento que tem de urgência e emergência na UPA e no hospital regional, mapeamos para saber quais são os bairros que estão demandando mais pacientes para lá, principalmente à noite, no final da tarde e à noite, e pretendemos abrir essas 4 unidades nessa área onde o mapa ficou mais quente, vamos colocar assim, que tenha maior número de pessoas que demandam para lá, entendeu? Então, eu não vou arriscar dizer os nomes aqui agora, porque eu posso errar algum, que eu não lembro de cor,
mas são 4 que a gente usou esse critério, para ver de onde estava demandando mais pacientes para as urgências e emergência. E também que deu uma visibilidade também às ações de odontologia na rede, que a gente teve também aí o dia D da escovação. Sim. E que aí não teve uma divulgação também. Tem agora em novembro, que é o mês do combate ao câncer de boca, que isso aí também seja... Pronto, pra gente divulgar. E aí a gente passar essas... Eu vou até falar com a Bruna pra gente passar esse cronograma também para a assessoria de comunicação para fazer a coleta. E assim, a gente também... E a gente, inclusive, de odontologia... E a gente teve... Pois é, e a gente teve participação na Joá Literária, da parte de odontologia, onde o odontomóvel foi para lá, tivemos atendimento. Inicialmente a gente até pensou, eu não sei se vai ter muito atendimento, falei, mas pelo menos vai para lá. A gente divulga o serviço, o odontomóvel fica exposto lá, as pessoas conhecerem, sabendo que existe e tal. Menina, foi muito atendimento. Sempre tem. Sempre tem. Olha, nós do Laios, eu faço parte do Laios, e a gente tem a Feira da Saúde todo ano. E toda vida, normalmente, a gente faz lá na casa do menor, porque é um lugar que... E sempre a prefeitura mandou a unidade móvel para lá, para fazer atendimento. E é uma demanda... Para finalizar, Rony, a demanda da Secretaria de Saúde, eu tenho visto assim, eu tenho observado o seguinte: a gente encontra as dificuldades, mas as respostas também estão vindo a contento, entendeu? Como você mesmo viu na questão da UPA, né? Isso. Você viu lá, fez uma colocação e logo em seguida, quer dizer, então a resposta que nós estamos recebendo assim, da Secretaria de Saúde tem sido rápida com relação a resolver essas questões que o Conselho traz, o Conselho reclama, mostra, através de demandas da própria comunidade. Então, quando a gente identifica que manda, a gente tem percebido essa resposta rápida da Secretaria de Saúde. Então, isso é um avanço, porque tanto é bom para o próprio Conselho que foi lá ver a situação, como para a própria comunidade, que depois reconhece que tanto a ação do Conselho como a rápida ação da Secretaria de Saúde, entendeu? Então, a gente tem visto que essas demandas, essas respostas, não tem demorado, porque causa desconforto à comunidade, né? Quando traz-se uma demanda e praticamente a Secretaria não está sendo dessa forma. O que a gente está percebendo é que quando chega uma demanda, automaticamente já busca solucionar aquele problema. Então, se surgir já é outro, mas aquele foi resolvido. Eu queria só tirar dúvida com relação à questão do OS, que já assinaram o contrato, mas a gente nunca concluiu a discussão a nível de conselho, né? Ficou de fazer em um outro momento, acabou não dando tempo. Esse tipo de plenária, a gente colocou que poderia articular a plenária. Então, mas é isso, mas nunca foi concluído. A gente chegou a marcar um outro momento, mas teve outro assunto que foi colocado inicialmente e não foi discutido depois. Vale a pena a gente fazer, a gente pegar e fazer um seminário, não precisa ser exatamente dentro do conselho, mas porque fica até limitado, mas fazer um momento, a reunião, se for o caso. Inclusive o processo seletivo está aberto. É isso, porque está tudo andando, mas ainda não teve nem aprovação, desaprovação, não teve nenhuma votação com relação ao você recebeu do... Porque assim, o que acontece? A gente queria justamente isso que foi devolvido ao Ministério. Foi assim, veja bem. Qual foi a pergunta do MP? Se antes do processo veio para análise do Conselho. Não veio. Isso. Entendeu? E aí, alguns vereadores da oposição também já tinham também entrado no MP e também solicitado. Eu respondi a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa que nós respondemos ao MP. Por quê? E eles pediram as atas. Como é que eu vou dizer que houve se eles pediram as últimas atas? Né? Pediram 10 atas, não foi ele? 10 atas. Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. E a gente só tinha uma ata, na realidade, que foi posterior ao lançamento da edital e nem tinha sido concluído. Eles pediram as últimas 12 atas para saber se houve uma discussão anterior sobre essas questões. E se houve essa discussão ampla antes com o Conselho,
né, se passou. Respondi que não, eles pediram as atas, né? Respondi que não houve essa discussão. A gente já veio com um processo já em andamento, né? Já tinha sido publicado tudo, então não houve. Então é justamente isso, eles pediram, aí do mesmo jeito alguns vereadores da Câmara também perguntaram se houve essa discussão ampla antes do Conselho. Não houve, então foi essa nossa resposta. Porque assim, na verdade, o processo ele prevê a comunicação ao Conselho. Ele não prevê a aprovação do Conselho, entendeu? Aí por isso assim, que não foi colocado nem a aprovação do Conselho. Ele tem que comunicar ao Conselho. Todas as coisas que são relacionadas, todas as decisões relacionadas à saúde, eles não têm que ser passadas por você. Não, precisa passar para a comunicação, agora não como aprovação, entendeu? A gente vai ver qual vai ser a posição. Mas até a comunicação também foi posterior à publicação do edital. Na verdade, a gente comunicou durante o percurso, mas na verdade eu teria a possibilidade de comunicar depois, até mesmo depois do processo, entendeu? Em andamento. Então, não aguardo o que o MP nos pediu, a gente passou. Né? Mas assim, de qualquer maneira, assim, a gente tranquiliza, como a gente sempre vem falando, a gente está, vamos colocar assim, apostando que dê certo. E é uma fala do próprio prefeito, que a gente tem total segurança assim, de chegar, olha, de reconhecer, se porventura não der certo, que se trata. Mas assim, a gente está acreditando que vai dar certo. Entendeu? É algo que a gente está apostando que vai dar certo. No fórum nós tivemos essa discussão já também, e a maioria das cidades não deu certo. Foi isso que eles trouxeram. Então, na atenção primária não deu certo? Sim. Então, as discussões no fórum lá foi justamente isso. Olha, lá não tem nada certo, tal lugar não tem nada certo, não sei que não tem nada certo. Então, tomara que em Juazeiro dele. Eles trouxeram que nas cidades deles não estavam dando certo, outros não deram certo. E eles trouxeram um motivo, Thompson, de não ter dado certo? Senão eu vou pegar até a ata, depois que foi feita a ata, todas as discussões lá, entendeu? Então o que acontece? A gente espera que... Quer espelhar no que deu certo, né? Deu certo. Para eles não deram. E pegar o que não deu certo como exemplo para que não aconteça aqui. Entendeu? E assim, gente, de qualquer maneira, assim, a gente... acho que no dia 7, se eu não me engano, a gente tem uma reunião com os sindicatos e o prefeito, né, na mesa com o prefeito, para discutir algumas temáticas da atenção primária no geral, tá? A gente vai chamar o Conselho de Enfermagem, se for o caso, e também o Sindicato da Enfermagem para algumas discussões também em relação ao piso, em relação a algumas ações da categoria em si, tá? E a gente ter essa aproximação, né, dos sindicatos, não só da enfermagem, mas das outras classes, para estar discutindo algumas coisas. Então, assim, a gente assegura o servidor efetivo não tem assim, me preocupar nesse sentido, porque ele continua sendo pago pela folha do município, todas as questões dos direitos são garantidos. O temporário, ele passa por esse processo seletivo, ele vai para um regime de contratação diferente, né, que aí ele vai para um regime CLT, entendeu? Então a gente está apostando que vai dar certo. Né? Vamos acreditar. Tudo certo? Para o trabalhador, nunca vejo vantagem nisso, não. Para a gestão, eu acho que, para a gestão, a forma de organização, forma de gerir, eu acho que isso dá muito certo. Mas eu não consigo ainda enxergar nada de benéfico para o trabalhador, sabe, Helder? Mas qual então, trabalhador assim, exatamente? O efetivo ou o temporário? Não, para o efetivo não tem mudança, para o temporário. Porque o temporário poderia ser um efetivo. Né? Porque existe a demanda para o efetivo. Mas falar nisso, a gente está com a comissão já de análise do concurso, tá? Inclusive a portaria já foi Acho que já foi publicada da comissão. Você fala os temporários? É. Você fala os temporários?
É porque ela fala assim, porque ela fala que o temporário de repente poderia ser um efetivo. Eu tô entendendo. Aí o que eu tô colocando para ela. Eu discordo de você. Concordo no empate. Você está falando que podia ter concurso e ele virar. Efetivo. E ele virar mas efetivo. ele é uma vaga de um efetivo. E se ele for só. Mas se ele sendo temporário, se ele for por uma empresa e a empresa for séria, é melhor do que ele ser pela prefeitura. Porque ele vai ter seus direitos e vai poder ser cobrado também. Aí assim, também o que acontece? Ele vai ter seus direitos e vai poder ser cobrado. Aí, Patrícia, assim. Apesar que na prefeitura pode cobrar também, só que o cara confunde. Aí, Patrícia, o que eu quero colocar é o seguinte: ele já acha que o fato de ter sou concursado, um contratado CLT não está inviabilizando a discussão do concurso. A gente continua tendo a discussão do concurso, a previsão é o concurso no ano que vem. Mas aí, entendeu? Helder, a gente tem que ser realista. É mais vantajoso para a prefeitura em relação à questão de despesa, né? Para o trabalhador. É mais vantajoso isso mesmo, né? Para a prefeitura. Um efetivo dá muito mais despesa e onera a folha, né? Já que a gente tem um percentual para seguir. O efetivo, ele é muito folgado. Entendeu? Mas para essa. É porque isso aí é um estigma que a gente tem, porque muitas vezes as pessoas entram no serviço público. É porque a gente Eu só tô esperando ela respirar para poder falar. Ser folgado é uma coisa, ninguém pode ser folgado. Mas quando você é efetivo, lhe dá mais liberdade para fazer certas cobranças. Que geralmente o temporário não tem. Mas a questão de disciplina a gente não pode generalizar. Não, e a disciplina tem que ser para todos. Dependendo.